Você já conseguiu imaginar quantos padrões possíveis podem ser formados a partir de lógica matemática e programação? Conheça os autômatos celulares. Autômatos celulares nada mais são do que ferramentas que nos possibilitam demonstrar quaisquer ou quase todas as formas de vida evolutiva existente ou sistema evolutivo existente. Os autômatos celulares, que chamaremos agora por CA, do inglês Cellular Automata, foram uma resposta dos pesquisadores John von Neumann e Stanislaw Ulam para um famoso problema matemático da década de 40, que objetificava a criação de uma máquina capaz de se autorreproduzir. Agora ele fala de alguns conceitos utilizados no universo dos autômatos para uma maior compreensão. São um tipo de elemento de memória utilizado para guardar os dados celulares. Em um caso mais simples, são representados por números binários. É uma rede espacial onde ficaram dispostas todas as células. Também podemos dizer que a grade ou grid é um plano para o funcionamento do autômato. Agora, eu vou falar para vocês alguns exemplos funcionais de autômatos. Bem, este é um CA que é utilizado para simular a expansão de um incêndio florestal. Interessante, não? Já este aqui é um CA complexo, que simula vida artificial, com organismos completos em um universo expandido, formados a partir de lógicas complexas variadas para cada um deles. E este aqui é um autômato que simula a geração e a movimentação de minhocas. Vejam, ocorre tudo de forma muito orgânica, e é tudo de um padrão aleatório. Então, gente, como o Luiz acabou de citar, existem diversas aplicações em que um autômato celular pode ser muito útil. Agora eu irei falar sobre o jogo da vida. O jogo da vida é um dos autômatos celulares mais famosos em todo o mundo. Ele foi criado pelo matemático britânico John Cohen em 1986. Basicamente é um jogo que simula as condições naturais da vida, vida e morte. Antes de falar dessas regras, eu preciso que vocês tenham ideia que a vizinhança de uma célula no jogo da vida corresponde a todas as 8 células ao redor de uma célula que está sendo analisada, ok? Então vamos às regras. A primeira regra diz que se uma célula está morta, ela tem exatamente 3 células vivas, ela vai nascer. A segunda regra diz que se ela está viva e tem 2 ou 3 células vivas, ela vai permanecer viva, ela vai sobreviver. Ou então, a terceira e última regra, se ela tem menos de 2 células vivas, ou então mais de 3 células vivas e ela está viva ou morta, ela vai de qualquer jeito morrer, porque ou ela morre de solidão, ou então ela morre de superpopulação. Certo? Então vamos a um exemplo. Na tela vocês podem ver uma grade 8x8 com algumas células mortas, representadas pela cor branca, e algumas células vivas, representadas pela cor pretas. Vamos analisar as letras A, B, C e D. As letras A, B e C estão vivas e a letra D estão mortas. Se a gente rodar uma geração do autômato, vamos ver que A e B vão continuar vivas, já que cada uma delas tem 3 células vizinhas vivas na sua vizinhança, enquanto que C vai morrer. C estava viva, mas ela vai morrer. Por quê? Porque ela possuía apenas um vizinho dela estava vivo. Logo ela vai morrer de solidão. Igualmente a letra D, porque a D vai permanecer morto. Ele não estava vivo, mas ele vai permanecer morto, já que ele tem apenas 2 células vivas na sua vizinhança. E para nascer, ele precisava de 3 para nascer. Tanto no jogo da vida quanto para qualquer outro autômato celular, esse é o ciclo básico de funcionamento. Eles reconhecem seu estado, reconhecem a vizinhança em que eles estão presentes e seguem as regras que lhe foram dadas por meio do algoritmo, de geração por geração, mudando seus estados. E esse movimento contínuo de mudança de estados faz com que, no caso do jogo da vida, algumas formas visuais sejam geradas, como podem ser formas estáticas ou oscilatórias, ou então formas que dão a impressão que se movem através da grade, que são os chamados gliders ou então naves espaciais. Essas formas visuais básicas, ou melhor, a combinação entre elas, são as grandes responsáveis pela alta capacidade do jogo da vida de construir incontáveis e diferentes estruturas e fenômenos durante o seu processo de evolução. Tanto é que ele já foi e ainda é objeto de estudo de muitos cientistas, já existindo inclusive diferentes padrões de estruturas documentadas que podem ser geradas a partir de determinados estados iniciais da sua grade. Então, pessoal, visando deixar a explicação um pouco mais dinâmica, a gente desenvolveu esse site, mas nele basicamente só tem um pouco sobre o jogo e as suas regras, mas a parte importante mesmo está aqui, que no final é o jogo, certo?
Todas as células do jogo buscam estabilidade seguindo as regras que foram citadas anteriormente. Algumas já conseguiram essa estabilidade, que são alguns padrões bem famosos, como esse aqui, que é o barquinho ou o cubo. Basicamente tudo depende da geração inicial, então são padrões às vezes aleatórios que ainda nem foram decifrados de tantos que são. No frigir dos ovos, a parte visual é isso, então vamos pro código. Pessoal, o código foi desenvolvido em JavaScript e basicamente ele consiste em duas classes principais, que é a classe Cell e a classe Game of Life. Começando pela classe Cell. A classe Cell, ela basicamente tem três funções, que é se desenhar, armazenar se a célula está viva ou morta, e armazenar se ela vai sobreviver, renascer ou morrer, enfim, na próxima geração. A gente também tem a classe Game of Life, que é a classe principal do jogo, é onde o jogo roda mesmo. A gente tem o método checkNeighbors, que seria verifica vizinhos, que vai verificar os 8 vizinhos adjacentes da célula escolhida e vai ver se quantos deles estão vivos. Já que internamente o class Game of Life ele tem uma matriz M por N, que seria o tamanho de células. A gente também tem o método isAlive, que ele basicamente verifica se a célula está viva ou não. Ele precisa existir para poder evitar um erro de quando as células estão nas bordas, que dificulta um pouco a verificação. Também tem o método NextGen, que é basicamente onde as regras estão realmente inseridas. Dentro dele a gente vai basicamente verificar para cada célula quantos vizinhos estão vivos, e daí caso a célula esteja viva, que a gente está verificando, a gente aplica certas regras, se ela estiver morta a gente aplica outras regras e define como é que ela vai ficar na próxima geração. A gente tem o método Draw, que ele basicamente só delega para todas as células se desenharem, e o método TrueAll, que basicamente é só uma facilitação para conseguir passar por todas as células da matriz. E a gente tem a function init, que é algo mais específico do JavaScript, e a function gameLoop, que basicamente vai desenhar para cada geração, cada célula, e fazer isso infinitamente, chamar todos os métodos que precisam ser chamados para poder terem as gerações. E basicamente, no geral, é um código, querendo ou não, um pouco simples, mas que a lógica dele acaba gerando padrões e coisas assim realmente muito bonitas e muito diferentes, que não se vê todo dia.